crenças, a fim de facilitar a aceitação dos povos pagãos à nova religião. E acreditem se quiser, hoje a trindade profana está disfarçada assim. Sabendo disso, fica mais fácil ver o engano católico e perceber o disfarce demoníaco. Tudo começou logo após ao dilúvio. A Bíblia conta que Noé se embriaga com vinho e adormece, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu no meio de sua tenda, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram sobre ambos seus ombros, e indo virado para trás, cobriram a nudez do seu pai. E seu rosto estava virado, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja seus irmãos. E disse-lhe: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. De Cã e o seu filho Canaã surgiram os povos jebuseus, e cananeus ou cananitas. Cã teve outro filho chamado Cush. Cush, pela sua vez, se casou com uma mulher chamada Semiramis, e com ela teve um filho chamado Nimrod. O nome Nimrod significa os que se rebelaram ou revolta. Ele foi a exata personificação da desobediência. Fazia tudo ao contrário da vontade de Deus. Dentre outras cidades, Nimrod edificou a Nínive e a Babel, que mais à frente da história se tornaria o que chamamos hoje de Babilônia. Ele foi o primeiro líder a se autotitular Deus. Ele juntou as pessoas em Babel, contradizendo a vontade de Deus de frutificar, multiplicar e encher a terra. As obrigava a adorá-lo como Deus Sol. Não sendo bastante a tentativa de construir uma torre que chegasse ao céu, Nimrod desobedece às leis de Deus mais uma vez. Ele toma sua própria mãe como esposa, Semiramis. Agora se casou com Deus Sol, como se autotitula a deusa Lua. Quando se vê, Nimrod não tem limites na sua desobediência. Sem, o filho de Noé, tio avô de Nimrod, mata-o, com a esperança de acabar com tudo aquilo. Mas como Deus pode morrer? O povo começou a questionar, e Semiramis, para evitar confusões, diz que ele não morreu, apenas voltou para o seu lugar de origem. Afinal, se tivesse morrido mesmo, o sol não continuaria brilhando. Pouco tempo depois, Semiramis descobre que estava grávida, mas isso não é possível. Afinal, seu filho marido estava morto. Ela mente novamente, desta vez para encobrir seu adultério, dizendo que o espírito de Nimrod, o espírito de um deus, o engravidou. Semiramis chama seu filho de Tamuz, e para continuar engano, ela diz que o seu filho Tamuz é o próprio Nimrod. Daí surge a primeira ideia reencarnacionista. Um certo dia, quando estava no bosque, Tamuz morre acidentalmente, e o seu corpo é encontrado em cima de um tronco. Mais uma vez, como Deus pode morrer? E Semiramis, de novo, diz que ele voltou para seu lugar de origem. Esta se tornou a trindade profana: Nimrod pai, Semiramis mãe e Tamuz o filho. Após a destruição de Babel e mais tarde da Babilônia, o povo de Nimrod começou a emigrar pelo mundo, conquistando outros povos e ensinando-lhes suas crenças pagãs. Da Babilônia eles vão para a Pérsia. Agora Nimrod, Semiramis e Tamuz são a trindade que era representada da mesma forma que a forma egípcia. Cai a Pérsia e começa a surgir novo império através de Alexandre o Grande. Com isso, a Grécia começa a crescer e a trindade se disfarça novamente. Nimrod se torna Zeus, Semiramis Afrodite e Tamuz agora é Eros. Mais uma vez, a Grécia cai e eles imigram para o Egito. Surge então Osíris, Nimrod, Ísis, Semiramis e Horus, Tamuz. Depois surge o Império Romano e ele mais uma vez se disfarça de Saturno, Nimrod, de Vênus, Semiramis e Cupido, Tamuz. Não tem como errar, é sempre a figura do pai, a mãe e o filho. A mesma história de incesto, com algumas modificações para disfarce. Aproximadamente no século III da era cristã, os católicos começaram uma secretização religiosa.
com a esperança de conquistar cada vez mais adeptos, começaram a induzir imagens de escultura nas igrejas e nas crenças, a fim de facilitar a aceitação dos povos pagãos à nova religião. E acredite se quiser, hoje a trindade profana está disfarçada assim. Sabendo disso, fica mais fácil ver o engano católico e perceber o disfarce demoníaco. Lembrando que essa história não está registrada em nenhuma parte das Escrituras Sagradas, e sim nos anais da história. E vos abençoe.